Olá, eu sou Luciana Martins Maia e vamos começar hoje a Semana de Alfabetização. Nesse primeiro vídeo da Semana de Alfabetização, eu vou apresentar para vocês o meu livro Alfabetização Completa e as dicas que eu vou dar para vocês nesses 5 dias estão todos aqui nesse livro, mas eu vou esmiuçar para vocês para ficar bem mais fácil. Então vamos lá. A primeira dica que eu quero explicar, o primeiro conteúdo que eu quero passar para vocês e que é importante vocês saberem é como é que o aluno aprende. Então, isso serve para qualquer ano escolar. Como é que o aluno aprende? Então, a gente precisa entender que o aluno, ele aprende em 3 dimensões. Ele aprende na dimensão intelectual, na dimensão física e na dimensão emocional. Como é que acontece isso? Bom, a dimensão intelectual está ligada ao desenvolvimento cognitivo da criança, à inteligência da criança, à parte cerebral, ao desenvolvimento cerebral. Conforme a criança vai amadurecendo, as suas sinapses, seus neurônios, eles vão se desenvolvendo, a criança vai aprendendo e vai adquirindo conhecimento ao longo dos anos. Então, a criança de 2 anos, ela tem uma capacidade. A criança de 7 anos já tem outra capacidade, porque ela já está mais desenvolvida. Então, muitas coisas nós temos que ir estimulando, temos que ir ensinando, e ao longo do tempo a criança vai aprendendo. Se a criança tiver um potencial cognitivo normal, ela vai aprender naturalmente, conforme ela for sendo estimulada. O outro aspecto é o aspecto físico. Esse físico tem a ver com o desenvolvimento neurobiológico do indivíduo. Então, no caso, do crescimento da criança, do desenvolvimento dela, do desenvolvimento motor, do desenvolvimento físico de crescimento dessa criança. Então, como eu falei, uma criança de 2 anos é de um jeito, uma criança de 7 anos é de outra. Não adianta você querer que um bebê de meses já saia andando, já saia comendo sozinho, porque o desenvolvimento dele, motor físico, ainda não se deu. Então, existem etapas do desenvolvimento motor que a gente vai conhecendo e vai adaptando essa aprendizagem da criança. Então, por isso que muitas vezes não adianta a gente antecipar coisas, não adianta a gente antecipar conteúdo, porque fisicamente a criança ainda não está desenvolvida para aquele conteúdo, para aquela situação. E uma outra situação, outro aspecto, é o aspecto emocional. A criança se desenvolve como um todo. Então, muitas vezes ela tem uma dificuldade para aprender a ler, escrever, ou tem uma dificuldade para se desenvolver, porque o emocional dela não está totalmente ok, não está totalmente tranquilo. Né? Muitas vezes foi um parente que ficou doente, foram os pais que se separaram, foi o irmãozinho que chorou ou que chegou, foi o cachorrinho que morreu, enfim. Coisas acontecem na vida dessa criança que abalam emocionalmente essa criança. E isso tudo vai afetar na aprendizagem. Então o professor ele precisa entender a criança nessas 3 dimensões. Na parte intelectual, na parte de desenvolvimento intelectual e cognitivo, na parte de desenvolvimento físico e motor e na parte do desenvolvimento emocional. Ele tem que ver essa criança não só como um ser que ele ensina o conteúdo e que vai aprender. Ele tem que ver que toda a aprendizagem vai estar ligada ao emocional dessa criança, ao desenvolvimento físico dessa criança e ao desenvolvimento intelectual dessa criança. Então, se uma criança não for estimulada, realmente ela vai ter dificuldade para aprender. Se ela for estimulada e ela tiver um desenvolvimento, tiver a maturação corporal normal e tiver o emocional dela tranquilo, ela vai aprender naturalmente. Mas se alguma dessas questões, de algum desses aspectos, tiver algum problema em algum desses aspectos, com certeza vai acontecer algum entrave, alguma dificuldade para a criança aprender. Então, a gente tem que focar nisso e tem que prestar atenção no nosso aluno como um todo. E esses 3 aspectos, tanto intelectual, quanto físico, quanto emocional, eles vão afetar também no aspecto social, que é como a criança se relaciona com as outras crianças ou com as outras pessoas que convivem com ela. Se a criança não estiver bem emocionalmente, certamente o relacionamento dela com as pessoas vai ser diferente. Se ela tiver uma dificuldade para aprender, ela vai acabar percebendo que ela não está aprendendo como os coleguinhas e esse relacionamento social também vai ser diferente. Então, tudo está ligado e o professor precisa olhar a criança não só como um ser que aprende,
ou um ser que ele ensina, mas a criança precisa ser olhada como um ser integral, tanto no seu aspecto intelectual, quanto no seu aspecto físico, quanto no seu aspecto emocional. Aguarde a próxima dica. Bom, uma outra questão que ronda a cabeça dos professores e dos pais é como é que a gente pode saber quando um aluno está realmente alfabetizado? O que é estar alfabetizado? O que é estar letrado? Qual a diferença entre letramento e alfabetização? Uma criança está letrada, uma criança está alfabetizada, tá as duas coisas juntas? Quanto tempo ela demora para se alfabetizar? Bom, vamos lá, vamos por parte. Eu vou propor um exercício para você. Imagina que você ganhou uma passagem aérea de um concurso aí para ir para um país desses do Oriente e chegou no aeroporto. Você não entende aquela língua, não sabe falar aquela língua, não fala, não escreve, e você chegou lá e você tem que se locomover, você tem que ir até o hotel e fazer um lanche. Como é que você faria para se locomover, para sair dali, para se comunicar a fim de que você consiga chegar no seu destino e comer o que você precisa? Né? Como é que você faria? Esse tipo de atividade, a sensação que você tem é uma sensação de analfabetismo. Aquelas letras todas que estão na sua frente, você não conhece, são desenhos, rabiscos, bolinhas, e você não faz ideia do que sejam. A língua que as pessoas estão falando você não entende. E aí, como é que você vai fazer? Certamente os seus conhecimentos sobre língua, né, sobre escrita, não vão te servir de nada. Mas o que você vai precisar fazer? Você vai precisar usar de outro tipo de conhecimento. Então você vai fazer associação, você vai fazer mímica, você vai apontar, você vai procurar elementos naquela língua ou naquele ambiente que te remeta a alguma coisa que você conheça. A mesma coisa é o teu aluno. Muitas vezes quando ele chega na sua sala de aula, mesmo sendo um aluno de uma série mais avançada, de um quarto, de um quinto ano, às vezes o que você escreve para ele é como se fosse uma língua estrangeira. Ele não entende nada. E aí, como é que você vai avaliar se essa criança está alfabetizada, se essa criança está letrada? Então, a alfabetização é a técnica, o processo em que a criança aprende as letras do alfabeto, entende, faz a relação entre cada letra e o som dessa letra e une, né, combina essas letras de forma a escrever sílabas, palavras, frases, textos. Então a gente pode dizer que uma criança está alfabetizada quando ela consegue escrever com autonomia, ou seja, sozinha, de uma forma que o outro consiga entender, mesmo que hajam erros ortográficos. Mesmo que haja erro ortográfico, às vezes você consegue entender, dependendo também da natureza desse erro ortográfico. Uma criança que escreve maçã com S, você consegue entender maçã, não está certo, mas o som é o mesmo. Certamente uma criança alfabetizada ela não vai escrever matã no lugar de maçã. Ela pode trocar a letra porque sonoramente isso é parecido. Mas enfim, a gente pode dizer que a criança está alfabetizada quando ela escreve com autonomia de uma forma que o outro compreenda. E quando a gente pode dizer que uma criança está letrada? Letrada é aquela criança que consegue utilizar a escrita, independente de conhecer ela ou não. Eu vou dar um exemplo. Minha filha tinha 2 anos de idade e nós estávamos na praça de alimentação de um shopping e ela pediu guaraná. Eu não quis dar guaraná para ela, dei outra coisa e ela falou assim, não mamãe, isso não é guaraná, lá do jeitinho dela. E ela desceu da cadeirinha e foi no balcão, né, da lanchonete e apontou para uma lata de guaraná. Ela sabia ler aquilo ali? Ela sabia que aquela lata, ela conseguia ler guaraná? Certamente não. Mas ela já sabia que aquele desenho, aquela cor de lata, aquele formato, aquilo ali ela identificava como sendo do guaraná. Provavelmente, se tivesse escrito outra coisa naquela lata, ela ia ler como se fosse guaraná, porque era aquele visual, aquilo que ela entendia. Então, muitas vezes, muitas pessoas que não são alfabetizadas, muitas vezes elas conseguem pegar um ônibus, elas identificam uma placa na rua. Por quê? Porque elas fizeram a leitura do todo, do que é aquilo. Aquele desenho, que para ela é um desenho, representa algo escrito.
Então, letradas são aquelas pessoas que conseguem utilizar a escrita de uma forma na vida, no cotidiano. Elas entendem para que aquilo serve e utilizam aquilo. Então, pode ser letrado sem ser alfabetizado? Pode. Pode ser alfabetizado sem ser letrado? Também pode. O alfabetizado sem ser letrado é aquele que decodifica, mas ele não sabe usar, ele não entende aquela escrita. E o que é que a escola tem que ser? A escola tem que ser um local onde alfabetize, letrando e letre alfabetizando. Então a criança tem que sair alfabetizada e letrada. Então esse letramento, ele acontece quando a criança entra na escola. Quando a criança entra na escola, na educação infantil, a professora da educação infantil, ela vai mostrando os nomes, os símbolos, as coisas escritas, ela vai utilizando a escrita na sala de aula para trazer essa criança para esse mundo escrito, esse mundo letrado. E ao mesmo tempo ela vai introduzindo situações de alfabetização. Ela vai apresentando as letras, ela vai apresentando as sílabas, ela vai apresentando o nome da criança com as letras daqueles nomes, ela vai aos poucos criando atividades que desenvolvem a alfabetização junto com o letramento. No primeiro ano, esse letramento, essa alfabetização realmente, o letramento acontece e a alfabetização mais ainda, é o ano que a alfabetização é mais intensa. O processo de alfabetização, ele tem uma metodologia, essa metodologia é aplicada e se dá realmente o grosso, né, do processo de alfabetização. E quando a criança já está alfabetizada, ou seja, quando ela consegue ler, escrever com autonomia, ler com compreensão, escrever com autonomia e interpretar aquilo que ela está lendo e escrevendo, ela continua o processo de letramento. Ou seja, quanto mais as séries vão avançando, os professores vão dando textos, vão enriquecendo o vocabulário, vão mostrando coisas mais difíceis, vão aumentando o nível de complexidade dos conteúdos e a criança, baseada com aqueles conhecimentos de alfabetização que ela tem, ela vai aumentando o seu nível de letramento. E o letramento, ele pode acontecer na área da matemática, ele pode acontecer na área de ciências, na área de geografia. Uma criança pode entender mapas, entender conceitos. Então, tudo isso está ligado à alfabetização e o letramento. Então, não pensem, professores do ensino fundamental, que a criança vai chegar na turma de vocês totalmente alfabetizada. Muitas vezes, essa alfabetização não terminou. Sobretudo no segundo ano do ensino fundamental, esse professor do segundo ano, ele tem a responsabilidade de ajustar esse processo de alfabetização. Muitas vezes a criança vem entendendo o processo, ele vem conseguindo escrever, mas ele não tem domínio das questões ortográficas. E aí é no segundo ano em que acontece toda essa questão da ortografia. No segundo ano precisa de muito trabalho de ortografia, muita atividade ortográfica, para que a criança consiga entender essas diferenças da língua. Ao mesmo tempo, precisa, ao longo do ensino fundamental, ser trabalhada com muitas atividades de escrita espontânea, escrita direcionada, textos coletivos, para que ela possa entender e desenvolver a estrutura do texto, desenvolver a escrita dela, tanto na parte ortográfica quanto na parte estrutural, e precisa ler muito para poder ganhar a fluência de leitura. Então, se a criança tem alguma dificuldade ou chegou no ensino fundamental com alguma deficiência, cabe ao professor do ensino fundamental proporcionar atividades de alfabetização e atividades de letramento para essas crianças, para que elas possam avançar no seu desenvolvimento, tanto de letramento quanto de alfabetização. Então, amanhã temos mais uma dica. Até o próximo vídeo.